Está no ar mais um Pode Crer e o tema de hoje é muito bacana. Ele está totalmente ligado para líderes, gestores e CEOs de empresa. Se você conhece alguém que tem alguma dessas profissões aí, dessas habilidades, já compartilha esse podcast porque vai ser totalmente voltado para eles. E o tema do episódio é a mente que sustenta o crescimento e o comportamento que garante o resultado. E para falar de todo esse contexto aqui comigo, Cristiane Bertucci, psicóloga, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito prazer estar aqui novamente com você, poder falar de um tema tão importante como esse. Gente, a Cris, ela foi a minha primeira convidada do meu primeiro podcast, recebeu esse desafio e veio com a maior destreza, falou super bem, a gente falou de saúde mental, estresse, né? E foi muito bacana e hoje ela está aqui comigo, então vai ser um bate-papo muito gostoso. Eu vou fazer a apresentação dela aqui para vocês. Cristiane Bertucci Nicoletti, ela é psicóloga há 26 anos de atuação, possui especializações em psicomotricidade, neuropsicologia e neurociência. Ela atua hoje como psicóloga clínica, ela é professora universitária e supervisora clínica também. É uma excelente profissional reconhecida aí no meio empresarial riopretense e região e até do Brasil, né, Cris? Então, seja muito bem-vinda. Vamos começar agora aqui esse bate-papo. Quando a gente fala sobre planejamento, né? A gente está aí numa fase de ano que está todo mundo planejando, se preparando para trilhar os processos do ano de 2026. Muitas ideias acabam surgindo, todo mundo coloca em planejamento, papel, planilhas, métricas, desejos, vontade, visão. Mas o que às vezes ninguém fala é a mente que vai controlar tudo isso. Quais são os processos, as habilidades, de como precisa ser esse líder, esse gestor, esse CEO, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Dentro desse contexto, vamos começar aqui a nossa primeira pergunta. Olhando para o ano de 2026, a gente vê aí um turbilhão de informação, uma rapidez, de uma agilidade, de barulho, muitas vezes até em redes sociais, internet, de tendências, o que está acontecendo. Qual é a necessidade de adaptação que esse líder precisa ter diariamente para conduzir todo esse processo, para que ele sustente a execução desse plano traçado? Quando a gente fala de planejamento de líderes para 2026, a gente vem recriando uma cultura que sai do papel, só da formação teórica, e vem para o emocional, para o comportamental, Edria. O que acontece? Os nossos líderes hoje, quando eles falam em planejamento, é fácil, porque o planejamento ele é racional. Quando falamos de execução, essa é emocional. Ela vem de um movimento onde tem que ser lidado com perfis diferentes, pessoas que um dia estão boas, outro dia nem tanto. Então, a mudança de rota, o lidar com a frustração, faz com que esse líder tenha que ter um jogo de cintura muito grande. Se ele tiver um autoconhecimento daquilo que ele está fazendo e dele próprio, esse planejamento e essa execução, eles vão ser casados. E as coisas vão acontecer da melhor maneira possível. O que acontece muito? O líder vem de um processo onde ele fez cursos, fez formações e traz uma liderança aí que muitas vezes nem ele desenvolveu aquela habilidade e aquele comportamento que ele gostaria que a equipe desenvolvesse. E isso muitas vezes fica frustrante. Então, o que ele precisa? Desenvolver essa habilidade do autoconhecimento para que ele tenha todo um movimento com a sua equipe e esse planejamento tenha a melhor execução. Então, as planilhas para 2026, elas ficam em segundo plano. O que vai ficar em primeiro plano? Os líderes bem-sucedidos em termos de comportamento e autoconhecimento. Ou seja, um líder mais organizado, mais resiliente e pronto para estabelecer os processos. Pegando o gancho nisso que você falou, tão importante quanto o planejamento é o alinhamento da estratégia. Que eu penso que vai de encontro com o que você falou, é neste alinhamento que o líder precisa ter todo esse desenvolvimento, essa postura comportamental, no sentido de se autoconhecer e poder aplicar e puxar o time para a questão positiva e sair do ponto A ao ponto B para onde ele quer chegar. Porque estabelecimento de metas, é claro que isso precisa ser puxado, mas como ele vai conduzir isso?
Cris, tão importante quanto a estratégia é o alinhamento de todos esses processos? Conta um pouco sobre essa história, dessa vivência que você tem atendendo tantos empresários em Rio Preto. O alinhamento, ele foge do operacional, ele é emocional. Porque eu não faço um alinhamento único, eu faço um alinhamento com a equipe. Então, esse alinhamento emocional, ele é importantíssimo. O alinhamento, se eu faço uma estratégia sem alinhamento, eu vou causar ruídos, eu vou causar dificuldades de comunicação. Então, um bom alinhamento, ele só vai acontecer se o emocional dessa equipe estiver muito boa. O alinhamento seria assim, quem vai fazer o quê, quem é responsável por isso e puxar, né? Vamos dividir a pizza. Isso. Né? Um bom líder poderia estar trabalhando, vamos falar uma linguagem simples assim para todos entenderem, né? Tem a pizza que é a meta da empresa. Vamos dividir a pizza. Né? Quem é que vai ficar com cada responsabilidade e assumir dentro do processo daquele alinhamento o que é que vai fazer? Isso. A liderança, ela precisa ser clara, muito bem determinada e definida. Então, o líder, se ele está a par desse alinhamento, ele determina o que cada um vai fazer. Né? Então, o alinhamento bem direcionado, a estratégia junto com esse alinhamento bem direcionado, ela vai fluir. Então, uma estratégia mediana com alinhamento, ela funciona. Uma estratégia brilhante sem alinhamento, ela é o caos. Nossa, que frase essa sua, hein? E nós já falamos uma frase muito parecida, né, no nosso outro encontro, que é: uma pessoa emocionalmente estabilizada, ela ergue uma empresa falida. Uma pessoa emocionalmente desorganizada, ela é capaz de quebrar uma empresa de sucesso. Isso é o alinhamento. E eu penso que esse alinhamento, ele tem, além da clareza, ele também precisa colocar o que espera. Prioridades, né? Então, assim, responsabilidades, existe o líder limites. E muitas vezes o líder, ele lidera outras pessoas que lideram outras pessoas e assim sucessivamente. Então, quando a gente divide as responsabilidades e as atribuições dentro de um negócio, a gente vai conseguindo chegar, cada um cuidando do seu departamento, da sua parte, da sua pizza, para que a empresa consiga, enfim, efetivar o crescimento adotado ali como meta para o ano. Isso. Falando em meta, a gente fala em crescimento de empresa, não tem como não falar de growth marketing, que é uma metodologia que aplicamos bastante na nossa assessoria, do nosso trabalho. Muitas pessoas não sabem sobre essa metodologia. Ela é uma metodologia atribuída ao marketing que ela tem alguns pilares e alguns fatores. Quais são eles? Observação. Depois, cria-se uma hipótese, coloca essa hipótese em uma execução de um plano de ação, faz a execução desse plano, consegue mensurar algumas métricas. Depois dessa mensuração, a gente consegue ver, observar o que deu certo, o que não deu certo. Então, a gente aprende rápido com o que não deu certo, mata essa possibilidade e escala aquilo que vem dando certo. E aí a gente cria de novo um looping, observação, valida uma hipótese, plano de ação, vê o que deu certo, vê o que não deu certo, mata e escala o que deu. E assim sucessivamente. O que eu percebo muitas vezes já está melhorando bastante essa mentalidade. Mas existem alguns líderes que eles, por cultura, nossa, até do nosso Brasil, vamos dizer assim, de uma cultura mais conservadora, que eles não têm tanto essa habilidade do teste. Sim. De testar novas possibilidades e entender o que está acontecendo. Muitas vezes prefere ficar um pouco mais no escuro e de achar que aquilo que ele imagina pode ser que dê certo. Sim. O que você me fala a respeito dessa mentalidade que trava alguns líderes? A mentalidade que trava os líderes, na verdade, ela vem dessa possibilidade do teste. Por quê? O teste traz para o líder a vulnerabilidade. Aquilo que muitas vezes ele não sabe. Ele ainda não se apreendeu sobre aquilo. Então, a testagem faz com que ele traga a vulnerabilidade dele. E os líderes, eles até então foram treinados para quê?
para que eles não demonstrem absolutamente nada de vulnerabilidade e fracasso. Então, eles não querem que... Então, eles buscam que a equipe os olhem como fator de sucesso. Mas muito desse teste vai trazer para ele realmente isso que você falou, a observação, aqui fica melhor, ali fica de um outro jeito, isso deu certo nesse lugar, mas nesse aqui não dá. Então, a testagem é isso. E hoje é comprovado. As empresas que realizam mais testes, elas até erram com, né, mais rapidez, mas também reconhecem e revalidam com muito mais facilidade. Então, é comprovado, né, que quanto mais eu estiver fazendo a testagem, o maior sucesso vai chegar. Por quê? Porque eu estou fazendo uma adaptação da realidade daquele lugar, daquela empresa e daquela equipe. Então, a testagem ela se torna um problema por isso, porque o líder não quer demonstrar a vulnerabilidade dele. Fazendo uma analogia, nós estamos falando no mercado atual que o Growth Market ele é uma metodologia atualíssima. Os grandes players do mercado estão atribuindo essa metodologia dentro de suas empresas, mas vamos lá na nossa história, vamos falar de pessoas ilustres aqui, até mitos, Ayrton Senna, por exemplo. Sim. Ayrton Senna, ele fez 161 corridas, eu tô até aqui com a minha colinha para não errar esse número, ele ganhou 41 e ele perdeu 120. Mas a gente não pensa nas derrotas quando você fala no Senna. Qual é a imagem que vê na sua cabeça? Tocando aquela música que lembra ele, a bandeirinha, ele agitando e ele passando, muitas vezes pela pole position, ganhando a corrida e em primeiro lugar. Ele errou 75% das vezes. Isso aí. Mas a gente considera ele como um mito e um grande líder dentro da Fórmula 1. Eu digo que quando eu vou fazer essa analogia ao growth, ele era um grande growth, né, dentro do trabalho dele e tudo mais. E a gente tem que falar também de Santos Dumont. Você sabia que antes de decolar o 14 bis, que foi o primeiro avião que decolou, ele errou com vários aviões? Olha então, só. assim, são testes. Se ele não tivesse sido resiliente e se ele não tivesse feito tantos testes, hoje a gente não teríamos o avião. Não teríamos voado, literalmente. Isso. E growth é isso, você precisa estar apto ao erro, porém, é aí que vem a grande sacada. Você precisa estar apto a aprender rápido, entender o que está acontecendo para virar o jogo e assim fazer um produto entrar em decolagem. E é importante porque, assim, as células do corpo humano, elas são viciadas na emoção negativa. Então, o errar para a pessoa vira um foco de muita importância. E isso faz com que eles não queiram errar. Porém, se eu faço as possíveis tentativas para que erre mais, conserte mais e tenha mais sucesso, isso vai ficar para trás. Agora, se eu colocar a atenção em cima daquele erro, as minhas células vão se inundar daquilo. E aí aquilo vai ficar o foco. E, na verdade, o foco não é o errar. O foco é encontrar a melhor saída para o acerto e não para o erro. Quando a gente, não sei se você assistiu o filme do Ayrton Senna, mas tem algumas cenas que ele ficava observando, né? Ele fazia ali dados, ele computava e tudo mais. Ele observava a pista na chuva, para saber qual era o pneu mais adequado, qual era a performance dele na chuva, com a pista molhada, com a pista seca. Ele observava outros pilotos também que estavam ali na disputa com ele. Então, realmente, essa observação e esse teste fez parte da vida e da construção do grande mito que ele se tornou. Isso mesmo. Vamos lá, Cris. Continuando aqui na nossa pauta. Crescimento, então, não é sorte, é método? Método. Quanto mais eu avalio, quanto mais eu crio, quanto mais eu observo, a chance do erro é menor, porque eu faço os ajustes e as adaptações. E o líder que não entende isso, o que acontece? Esse líder vai ficar para trás. Né? Esse líder ele não vai acompanhar o mercado de trabalho. Até um tempo atrás falávamos de QI, inteligência. Hoje nós falamos de QE, inteligência emocional. Então, essa inteligência emocional, ela vai fazer parte do todo das empresas. Quem não acompanhar essa evolução vai ficar para trás. Você falou em acompanhar evolução.
Você sabe, e eu sei também que você prega muito o estilo saudável, que a gente tem esse hábito, né, dessa vida saudável, de fazer o treino, de procurar se alimentar bem, dormir bem. Mas tem uma cultura aí, a qual eu não concordo, você vai me validar como é que funciona isso no mundo da neurociência, na psicologia, que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas muito cansadas, que atravessam as noites sem dormir, que negligenciam muito o seu tempo, a sua saúde. Como fica essa história? Isso está mudando? Me fala um pouco sobre isso. Vem mudando e precisa ser mudado cada vez mais. O que acontece? A mente cansada, ela não pensa. O cérebro cansado, ele não te responde. Então, essa cultura do líder que não dorme, que passa a noite trabalhando, automaticamente ele cobra da equipe dele isso também. Que eles também não durmam, que eles também entreguem, e isso vai virar o caos. Por quê? A irritabilidade vai fazer parte desse contexto e as decisões vão ficar cegas. Ele começa a não enxergar aquilo que ele precisa resolver. Ele começa a se irritar porque a entrega não é aquela que ele espera. Quando o colaborador dele vai embora, ele se irrita porque ele não está ficando a hora a mais. Então, isso vai minar essa equipe e ela não vai trazer o benefício. Então, na verdade, é o contrário. O que nós temos? Quanto mais o cérebro estiver cansado, pior é a minha produtividade. Então, o que eu preciso? Estar a par do meu conhecimento, sim, tá? Mas ter a minha qualidade de vida, ter a minha qualidade de sono, a minha boa qualidade alimentar, para que eu tenha um todo. Nós não somos mais uma única peça. Hoje nós somos olhados como um todo. Então, a pessoa que ela está inserida num todo é familiar, é pessoal, é empresarial, é profissional, comportamental. Esse é o todo dela. Então, esse todo ele tem que estar alinhadinho. Ele não pode estar todo destruído. É uma autorresponsabilidade cuidar da sua saúde para conseguir sustentar todo um negócio e toda uma equipe. Isso. Negligenciar a própria saúde, isso talvez vai estar negligenciando a saúde da sua própria empresa. Sim, porque o líder cansado, ele traz o caos. Ele não vai trazer bons resultados. Eu penso assim, tem momentos da nossa vida que a gente está desenvolvendo um projeto ou está fazendo uma especialização, tem um recorte à vida. Né? Então, assim, você faz um recorte e aí sim você precisa doar mais do seu tempo, doar mais horas do seu dia dedicado àquilo, mas sem negligenciar a própria saúde. Tem um limite aí, uma linha tênue até onde você pode ir. É fato que quando a gente está mergulhado num projeto ou outro, a gente acaba se dedicando mais para isso. Né? E aí os pratinhos não conseguem ser todos equilibrados, principalmente na mulher. Já aconteceu isso comigo, né, fazendo especializações, um pratinho ou outro acaba caindo e tá tudo bem, sem pirar, mas é importante entender que, paralelo ao cuidar da saúde e fazer um recorte de algum projeto que a gente está mergulhado ou algum lançamento que precisa ser feito dentro de uma empresa, vai ter sim um comprometimento, um esmero melhor, né, e maior perante o líder, mas também não pode deixar a saúde de lado. Mas isso é pontual. Né? Então, o projeto ele é pontual, aquela entrega é pontual. Eu não posso viver dessa forma. Então, a saúde ela não é luxo. Aliás, a saúde ela se tornou hoje ferramenta de liderança. E quando a gente fala de ferramenta de liderança, a gente fala muito de mentalidade e cultura de equipe. O que um bom líder precisa fazer para fomentar essa cultura de equipe, para poder puxar todos esses colaboradores para que o que a organização deseja dentro da empresa seja atingida. O líder, para que ele desenvolva ou dê continuidade na cultura da empresa, ele precisa se comunicar. Então, a cultura é um comportamento repetitivo, que ela vai sendo, muitas vezes, ela vem dos donos, passa pelo líder e dá continuidade. Muitas vezes ela é criada naquele momento que a liderança começa a acontecer. Então, o que o meu líder precisa ter? Boa comunicação, clareza, novamente o autoconhecimento, o emocional dele estabilizado, a resiliência. Por quê? Porque através disso, a construção ou a continuidade da cultura vai perpetuar. Então, a cultura vai ser a repetição.
dentro do emocional construído dessa equipe. Então, um líder fortalecido emocionalmente consegue passar uma cultura forte para a empresa. Sim, ele traz segurança psicológica, emocional e comportamental para essa empresa. Um líder que está instável emocionalmente tem uma cultura fraca dentro da empresa. Sim, porque ele começa a negligenciar o comportamento e as atitudes de quem está convivendo com ele diariamente. E você vê, esse cuidado da mente e da emoção está cada vez mais aberto. Que bom isso, estamos em evolução da humanidade, né, Cris? E eu vejo muito isso, especialmente nas mulheres 40+. Sim. Especialmente nessas mulheres que elas estão buscando mais autoconhecimento, estão estudando mais, elas estão aptas dentro do mercado de trabalho e são mulheres muito comprometidas com a entrega delas. Essas mulheres 40+, elas estão se mostrando ótimas líderes dentro da organização, dentro da empresa, ótimas gestoras também, conseguindo emocionalmente fazer com que o time, com que todos os colaboradores atinjam, e elas conseguem também alinhar os processos para que todo mundo tenha uma condução melhor, com mais clareza de todo o andamento do processo, né, da ação a ser executada. Isso é uma percepção minha, dessas mulheres que eu estou convivendo, ou isso está cada vez mais mesmo acontecendo? Você que atende tantas mulheres 40+, de sucesso. Está acontecendo, não é uma percepção só sua, não. A mulher 40+, ela vem para o mercado agora na melhor forma dela. Mais consciente, emocionalmente fortalecida e estável. Ela traz uma clareza na conduta que tem deixado as empresas, inclusive, assim, em êxtase. Né? Eu trouxe, inclusive, uma colinha também aqui, ó, colocando que a participação das mulheres 40+, subiu. Em 2012, nós tínhamos 50,6% da participação das mulheres em cargos de liderança. Em 2024, nós subimos essa porcentagem para 65,5%. Olha que dado maravilhoso. Ah? E aí, o que acontece? Dentro dessa qualificação, em 2025, nós tivemos aqui que 24% das qualificações para os cargos empresariais de liderança foram desenvolvidos para as mulheres. Olha, isso é uma ótima notícia, né? Então, a mulher está ganhando o mercado de trabalho. E eu acredito muito, muito mesmo, que a mulher ela tem mais facilidade para buscar essa ajuda nesse comportamento, nessa fortaleza emocional junto a trabalhos de psicólogos, de psiquiatras, que são toda um aparato para essa mulher estar desenvolvendo todas essas competências. E a empresa que entender isso, em 2026, ela vai ter uma carta valiosíssima na mão, que é ter essas mulheres como cargos de liderança na vida delas aí. Gestores, CEOs, líderes. Prestem atenção. Prestem atenção nessa mulherada aí, que elas estão dando um show. E falar em competência, vamos lá. Qual é o DNA de um bom líder para o mercado de trabalho para o ano de 2026? Quais são as habilidades e competências que esse líder precisa ter? Autogestão, que é o que nós acabamos de falar. O quanto que essa pessoa ela precisa estar de bem com ela, com o tempo dela, alinhamento de tempo, qualidade de vida e tudo mais. O emocional desse meu líder precisa estar alinhado com a carga cognitiva dele, porque senão ele não acompanha. É uma pessoa que precisa ter foco, precisa ter a energia física, que é a atividade física. Ele precisa estar desenvolvido dentro da capacidade física. Forte mentalmente, forte fisicamente. Fisicamente, porque muitas vezes ele não aguenta. Se ele não estiver forte fisicamente também, ele não aguenta aquilo que ele precisa fazer. Porque são, às vezes, treinamentos, Sim. né? Que vão levá-lo aí a uma exaustão, muitas vezes, que não pode acontecer para não criar o caos, né? A autorresponsabilidade, o tamanho daquilo que ele está pegando, o quanto ele reconhece e conhece sobre aquilo. Então, essa autorresponsabilidade é necessária. Uma mente aberta para os testes, que é o que nós acabamos de falar. Se ele está aberto para a testagem, ele vai estar aberto para o erro e aberto para o acerto. Ele vai se readaptar.
uma inteligência relacional. Relacional e dialógica. O que é isso? É a troca. É o quanto eu escuto, é o quanto eu falo, é o quanto eu faço a troca com os meus colaboradores, com a minha equipe. Então, essa inteligência relacional, se ela não crescer nas equipes, as equipes vão morrendo e elas vão se destruindo. Tá? Então, nesse ponto, o que nós precisamos colocar aqui? Principalmente, então, se eu tenho a autorregulação, eu tenho todo esse resto. E são pontos extremamente importantes, que se cair um deles, dá uma desabada, arrasta hein? todos. É como se fosse uma corrente. Um elo está amarradinho ao outro. Se um desses elos se solta, desestabiliza todos os outros. Vem tudo amarradinho. São competências essenciais e inevitáveis para que um bom líder consiga, porque é um tranco, né? Colocar um planejamento para rodar, executar, não é fácil também nas costas desse líder. Ele realmente, se ele chegou à liderança de alguma empresa, ele já é por si uma pessoa diferenciada. Muito diferenciado. E se você colocar dentro de uma performance de liderança, os que já estão ali já estão emocionalmente diferentes. Então, realmente precisa ser cuidado. Vamos falar agora de um tema que está muito em alta aí. Eu já fiz até um podcast inteirinho sobre esse tema, que é inteligência artificial aplicada aos negócios. Mas você que atende tantos líderes, tantos empresários, como é que está a mente dessas pessoas? Eles têm medo? Eles estão aptos? O que eles sentem? Como é que está a mente dos empresários e líderes referente à inteligência artificial? Eles têm medo ou eles encaram como uma oportunidade? Depende muito ainda. O que nós temos, né? Os empresários precisam crescer nesse processo da inteligência artificial. Quem que tem medo da inteligência artificial? Aquela pessoa que parou lá no tempo. Lembra quando começou o Pix? Quantas pessoas demoraram para fazer os cadastros? Não tinham noção muito bem do que era, mas como que é isso? Como que vai? Mas eu vou ter que colocar... Ficaram perdidos. É natural do ser humano que é novo, assusta. Isso. O novo causa uma insegurança, o novo causa um medo do como vai ser aquilo que o empresário não domina. O que eu não domino me causa insegurança. Então, quem parou nesse tempo aí tem medo da IA. Porém, os avanços estão acontecendo. Até porque a IA ela não substitui estratégias, ela não substitui execução. Ela traz para esse líder, para essa empresa, a informação. Então, ela entra até num processo mais raso, se a gente for ver. O que ela vai me trazer? Antigamente eu não consultava o livro, um outro gestor, eu trocava hoje é a IA. Então, ela vem trazendo informação. Como eu coloco essa informação na minha equipe, como eu coloco isso em prática, é a minha liderança. É o que nós acabamos de falar. É a autorregulação, é o movimento emocional sendo construído na equipe. Então, a informação sem uma boa execução, ela não chega a lugar nenhum. Você sabe, Cris, que perante a assessoria que a gente dá em algumas empresas, analisando dados, eu vou te colocar aqui até números, que muitas vezes, talvez você nem saiba, mas eu vou colocar aqui para que todos fiquem sabendo. Os olhos, muitas vezes, do líder fica voltado para a conquista de novos clientes. Sim. Isso tem que acontecer, o topo do funil tem que ser alimentado, a gente tem que alcançar novas possibilidades para vender para novas pessoas. Mas você sabia de um dado? Isso é científico, tá? Não sou eu que inventei, não é só a experiência que a gente tem, isso é um dado científico de growth market, isso é ciência. Você consegue vender de 60% a 70% de chance mais vezes para alguém já da sua base de clientes um novo produto, do que você conquistaria um novo cliente para comprar esse produto, versus de 5% a 20%. Olha só. Então, olha só, e muitas vezes o líder, ele fica voltado só com o olhar para a conquista desse novo cliente para chegar na empresa. Sendo que o dinheiro está ali na base de clientes dele. E que com um sistema, uma tecnologia CRM bem feita, atrelada à inteligência artificial, a gente consegue chegar a esse número de 60% a 70%
de mais chance de vender algo do que começar a trafegar isso para uma pessoa nova conhecer a empresa. Tanto que, né, você colocando isso, o líder que tem uma mente de aprendiz, ele vai para esse campo. O líder que tem o ego rígido, que não olha para essa evolução, ele não abre mais espaço. Nem dentro do que ele tem e nem fora. Aí, o que também precisa ser levado em questão é a questão organizacional e o alinhamento dos processos dentro da empresa. Porque essa é uma ação interna e não externa. Isso. E aí, não é só o líder que precisa acreditar. São todos os envolvidos dentro de um processo para colocar essa ação em execução, que muitas vezes ela vem de um primeiro momento, de uma certa resistência. Ah, mas isso não vai dar certo aqui. Mas a ciência mostra, né, que sim, que dá certo, que consegue vender de 60% a 70%. E aí a gente volta no que você falou lá atrás. Uma estratégia sem alinhamento vira o quê? Bagunça, o caos. Isso. E muitas vezes você perde a oportunidade de estar vendendo para sua própria base de clientes, um aumento do seu faturamento e uma venda significativa. Isso. O quanto a IA hoje, então, faz parte dos alinhamentos. Sim, CRM, inteligência artificial, estão, né, totalmente atreladas ao incremento da venda dentro de uma empresa. Os líderes que enxergarem e derem importância a esses fatores vão estar em crescimento em 2026. Muito bom. Então, existe muita insegurança em relação a isso, a gente precisa tranquilizar um pouquinho eles. É muita insegurança, e uma coisa que eu acho muito importante a gente colocar, Edria, é o alimento dessa IA. Né? Porque o que os empresários ainda se assustam? Da onde vem tanto essa informação? Então, eles só enxergam essa ferramenta como algo que eles vão consumir. E, na verdade, é uma ferramenta que eu preciso alimentar. Então, dentro do seu negócio, quantos textos, quantos artigos você vivencia diariamente que você pode jogar ali na sua ferramenta e que depois ela vai te dar respostas necessárias para você. Isso. Sim, é importante, esse alimento. É até um termo técnico aqui, né? A inteligência artificial, a IA, ela funciona como inputs e outputs. O que são inputs? São dados que você alimenta o robô. Quanto mais dados, mais detalhes você colocar ali dentro, mais outputs, mais dados relevantes você vai conseguir extrair para aí sim delimitar melhor resultado dentro do seu negócio. Então, o meu líder precisa ter conhecimento para lidar com isso. Sim, ele precisa ter o conhecimento tanto de colocar os dados lá dentro e como retirar. E como extrair esses dados da IA. É exatamente isso. Um bom líder precisa entender sobre inteligência artificial. Sim. Vamos então aos comportamentos diferenciais, aqueles assim, inegociáveis que um bom líder precisa ter para ele conseguir elevar o seu negócio para o crescimento em 2026. Esse crescimento para 2026, ele está totalmente relacionado ao emocional. Totalmente. Então, essa autogestão emocional, a adaptabilidade que o meu líder precisa ter, com quantas pessoas diferentes que ele lida todos os dias. Então, a adaptabilidade é essencial. Organização. A organização. Alinhamento de processos. A comunicação clara, né? Ele tem que estar ali com um linguajar que todos que estão com ele entendam. A capacidade do desaprender para poder colocar novos aprendizados. Nossa, isso é importantíssimo. É muito. Humildade, né? De falar, realmente, essa é uma ideia em que eu não apostava, mas ela vem dando certo. Isso, porque muitas vezes ele está ali com a equipe, aí alguém traz, opa, isso é importante, me chamou a atenção, vamos olhar para isso. Então, essa capacidade de sair também desse lugar e absorver o que é trazido vai ser muito importante. Então, a gente chama isso da capacidade do desaprender para reaprender, né? A inteligência relacional é tudo, que são as relações. As relações interpessoais é o que causam o sucesso dentro de uma equipe. Porque um líder ele pode tanto detonar aí uma equipe, quanto puxar ela para cima e motivá-la. Total. Né? Então, o emocional da equipe, ou ela é o sucesso, ou ela é o caos.
Falando em emoção de líder, na minha vivência aí com alguns líderes, muitas vezes eu percebo, eu sou super a favor das reuniões, quero deixar claro aqui, sou eu muitas vezes que convoco algumas reuniões com alguns líderes, mas eu percebo também que algumas reuniões poderiam ser meros e-mails, muito bem estruturados, organizados e bem escritos. Porque tantos líderes têm essa dificuldade e por pequenos eventos que acontecem nas empresas, eles convocam reuniões aí e sem pauta, sem organização e que ninguém nem sabe muitas vezes por que foi chamado para a reunião. Explica um pouco da sua experiência com os líderes que você atende. Dentro do contexto do quadro reuniões, a reunião muitas vezes ela se torna uma bengala emocional para o líder. Então, ele não preparou o material dele. Vamos fazer uma reunião, porque cada um ali vai dar a sua opinião. Eu somo a opinião de todo mundo e eu crio uma. Então, ali, a reunião, a maioria dessas que poderiam ser muito curtinhas, um mero e-mail, um WhatsApp, uma ligação, muitas vezes, né? O que acontece? Eles tornam a reunião cansativa, perde o foco, as pessoas se perdem. Por quê? Porque através da reunião ele busca reconhecimento, ele busca apoio, ele busca divisão daquela opinião que ele está tendo. É como se ele não tivesse que tomar aquela decisão sozinho. Não, mas não fui só eu. Foram todos. Todo mundo concordou. Né? Então, essa bengala emocional que a reunião se tornou, ela drena a energia da equipe muitas vezes. Ela faz com que a equipe perca a vontade de fazer. Então, o líder maduro, ele simplifica. E como que é essa simplificação de uma reunião de um bom líder? A estratégia da ligação diretamente para quem eu preciso falar, um e-mail bem feito. E dentro de uma cultura onde um e-mail bem feito vai ser reconhecido como uma possível reunião, eu preciso trabalhar com a minha equipe que a leitura seja bem feita também. Por quê? Hoje nós temos a cultura da reunião. Então, muita gente não olha e-mail, não acessa aquilo que tem que ser acessado e vai passando. E aí o líder, não, tá vendo? Não me respondeu, não me entregou, não viu o que precisava ser visto. E aí volta para o excesso das reuniões. Então, de novo, estratégia e alinhamento. Eu faço uma estratégia que as reuniões vão ser reduzidas desde que eu tenha esse compromisso com a minha equipe. Clareza, comunicação, alinhamento. 100%. Alinhamento, clareza, comunicação, abertura. De novo, a comunicação e a inteligência relacional. Abertura para troca. O que você quiser, você vem a mim. O que eu quiser, eu vou até você. Então, o relacional vai ser o carro-chefe de 2026. Quem vai fazer o quê? Precisa estar alinhado também, porque muitas vezes se perde isso dentro das reuniões. Isso. Principalmente quando o líder está com vários colaboradores, e aí um acha que é o outro que vai assumir aquela determinada função para dar alinhamento dentro do comando, da execução, e acaba que ninguém fazendo nada. Isso. Então, o alinhamento, quem vai fazer o quê, num prazo X ou Y, também é importante para a execução de todo o negócio. Muito importante, inclusive, quando você monta um e-mail para essa finalidade, ele se torna mais claro. Porque quando está na comunicação, é muito isso. Esse entender o que é você que vai fazer, você entender o que sou eu, e vai parecer perdido em algum momento. Uhum. Quando eu alinho o e-mail, eu estou escrevendo. Aquilo que eu estou escrevendo se torna concreto ao meu visual. E o que é concreto é mais fácil de ser executado. Quando a gente fala em e-mail, faz analogia também a documentos enviados Sim. pelo WhatsApp. Sim. Né? Conversas no WhatsApp se perdem, mas eu acredito muito quando é enviado documento. Isso. Né? Que seja um PDF ou um simples Word que está todo ali delimitado, o texto, o motivo do que é o documento, o relatório, do que se trata, o que aconteceu dentro daquela ação num determinado período, o que foi bom, o que não foi, e também os próximos passos a serem concluídos. Agora, é importante, quando você recebe um documento ou um e-mail, o feedback, né, Cris? Muito, muito importante. Eu recebi, porque se eu não te dou o feedback, você sabe se eu recebi?
E sem feedback, não tem Ah, andamento não do tem alinhamento. andamento, é isso aí. As pessoas precisam entender que o alinhamento da estratégia precisa de um início, um meio e um fim. E se para ali e não tem o feedback, mata todo o processo a ser conduzido. Tudo que é mental se perde. O que fica ali na imaginação se perde. O que é colocado concretamente se realiza. Então, o feedback é o concreto, por isso que ele se realiza. Quando eu determino, o líder tem a clareza de comunicação e determinação do que vai ser feito, isso vai ser realizado. Né? Então, até a montagem de um e-mail tem que ser bem estruturada, porque senão também se perde. Sim, quando a gente faz relatórios para colocar resultados, o que deu certo, os aprendizados e o que não deu certo, gasta-se um tempo para se fazer isso, para que os líderes, os gestores consigam ler de uma maneira dinâmica, rápida, mas também com muita clareza dos próximos passos a serem seguidos. A programação. Exatamente, né? Então, assim, estamos aqui, estamos caminhando, chegamos ali, agora o próximo passo é esse. Isso. E realmente os feedbacks, eles precisam estar acontecendo para que consiga dar andamento em todo o processo. Sim. O feedback é totalmente relacional. E quem não dá feedback, o que precisa fazer? Trabalhar esse contexto relacional. Então, o líder precisa chamar, precisa fazer essa troca, precisa ensinar a ter isso. Porque se nós estamos falando que o carro-chefe vai ser a inteligência relacional, como que eu não recebo? O que é o relacional? Não é a relação? Não é a troca? O próprio líder tem que dar o exemplo dos feedbacks para poder cobrar da sua equipe. Isso. Né? Tá chamando a sua equipe, tá colocando o que é possível, colocando as características positivas, dando os feedbacks das melhoras que precisam acontecer nessa equipe. Então, esse relacional é o carro-chefe. A boa relação entre essa equipe é o que vai fazer andar. Vamos, então, falar aqui, se você pudesse entregar de presente, ó, gente, isso aqui é uma terapia ao vivo, aqui online, vamos dizer assim, com a psicóloga. Se você pudesse entregar, assim, ó, de presente um pacote de comportamento emocional para que os líderes conseguissem trabalhar todas essas competências no ano de 2026, para que eles consigam engajar melhor todos os colaboradores de sua empresa e fazer com que a sua meta atinja um resultado de melhor sucesso. Quais seriam os seus conselhos? Não são muitos, não. São 2 que abrangem todos que nós falamos aqui. Um deles é se observar. Observe-se. A pessoa que ela se observa, ela aprende com ela não permite que as situações e os erros a dominem. Ela não permite que os erros se repitam. Porque é o que você falou do Ayrton Senna. O que ele fazia? Observação. Então, observe-se. Como eu sou, como eu estou, de que maneira que eu estou me comportando, aonde eu quero chegar, como eu quero chegar. Tá? Então, a observação é um tudo. Autoobservação. Autoobservação. E outra é comunicação. Se comuniquem. As pessoas perderam o processo de comunicação. Né? Então, as pessoas não se falam mais, não dão mais o feedback, não conversam, não se expõem. Ficou tudo muito automatizado, tudo muito só na evolução tecnológica. Então, por que está se falando tanto desse relacional? Porque as relações precisam voltar. Então, quando eu me observo e quando eu me comunico da maneira adequada, eu vou ter um líder de excelência. Os erros não vão se repetir. As negligências não vão acontecer. Então, carro-chefe, observação e comunicação. E para melhorar essas habilidades, aí vem aquele combo, né? Cuidar da saúde mental. Saúde mental, saúde física. Eu vou olhar para o meu todo. Se eu pegar uma bolinha de futebol, ela não vai murchar se eu só tirar o biquinho dela. Qualquer lugar que eu furar, ela vai murchar. Então, o meu ser humano é um todo relacional, inserido numa empresa, num mundo, numa família. Então, esse todo precisa ser saudável. E esse todo envolve cognição, capacidades de autorregulação, atividades físicas,
alimentação adequada, é o todo. Quando a gente diz o todo, é literalmente esse todo. Porque vamos combinar que a carga, né, que esse líder carrega durante o dia também não é nada fácil para ele. De jeito nenhum. Carregar toda uma empresa, né? Carregar os negócios da empresa. E também, muitas vezes, as vidas de tantos funcionários Sim. que depende do manejo do comportamento desse líder no decorrer do seu dia, dos negócios, de como ele está tendo essas habilidades no dia a dia perante o negócio da empresa. Você falou uma palavra muito importante, o manejo. O líder, ele trabalha com o manejo o tempo todo. É o manejo da emoção, é o manejo da estratégia, é o manejo da pessoa, é o manejo o tempo todo. Então, você imagina, se ele não estiver autorregulado, auto-observado, como que ele vai manejar o outro? Então, o manejo... É profundo, é bem profundo. É Que isso. Deus abençoe todos os líderes Sim. que estão nos ouvindo hoje, porque a carga dessa galera aí não é fácil. Exatamente. E então fica aqui o meu convite para você deixar uma mensagem a todos eles de boas-vindas de 2026, para que eles consigam muito sucesso dentro da sua jornada de trabalho. A câmera é sua. Que 2026 venha com muito sucesso, baseado exatamente no que nós falamos, na comunicação e na observação. Se comuniquem, se observem. Isso vai fazer com que você seja o líder de sucesso, o empresário de sucesso e o ser humano de sucesso. Muito obrigada por você estar aqui comigo em mais um episódio do Pode Escrever, falando sobre mente empreendedora e liderança. Eu agradeço pela sua disponibilidade e pela sua expertise de falar de um assunto tão em alta agora para o ano de 2026. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço, Édria. Ficamos aqui finalizando mais um Pode Escrever. Temos as plataformas YouTube e Spotify e os recortes no Instagram. E até a próxima!